UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Neste lugar, céu e terra se misturam e a cada passo, um mundo novo se abre. Passear pelas salas e corredores de um museu é uma experiência que todos deveriam ter com frequência. Além de atuarem na preservação da história e no fomento da ciência, os museus desempenham um papel fundamental, servindo de ponte entre passado e presente, para que possamos fazer melhores escolhas no futuro. No episódio de hoje, teremos a presença de mais um dos palestrantes do evento UERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, que acontecerá no mês de outubro. E hoje conversamos com Josiane Kunzler, coordenadora de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins, o MAST. Josiane é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio-MAST. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Divulgação e Popularização da Ciência, oferecido em parceria entre a Fiocruz, o MAST, a UFRJ, a Fundação CCERJ e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Já atuou como consultora da Unesco para o projeto Museu Nacional Vive e da Fundação Araporã para o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara. Eu sou Brenda Ferreira e este é o UERJ Entrevista. Obrigada por aceitar o nosso convite, professora. Oi, Brenda. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de falarmos sobre o Museu de Astronomia, gostaria de ampliar nossa lente para os museus de forma geral. Qual é a importância dos museus e como a senhora vê a relação dos moradores do Rio de Janeiro e dos brasileiros com os museus? Os museus são instituições que preservam, pesquisam e comunicam um conjunto de elementos significativos para uma sociedade, sejam eles materiais, como objetos, instrumentos, documentos em papel, por exemplo, sejam eles imateriais, como saberes e práticas. Então, dessa forma, tem uma importância muito grande na constituição e preservação da memória de um povo, algo que é essencial para a identidade, interpretação e estabelecimento do seu lugar no mundo. Mas são também espaços de extrema importância para o debate público. Os museus, eles são lugares para que a sociedade conte a sua história, provocada pelos objetos, provocada pelas experiências, pelas memórias, pela troca de conhecimentos. Portanto, os museus eles são muito importantes para a formação crítica dos cidadãos, quanto às questões que os cercam e os implicam. Quanto à relação dos moradores do Rio de Janeiro e dos brasileiros de uma forma geral com os museus, o que os dados mostram é uma relação que tem um alto potencial e está em construção, mas que a gente precisa mobilizar algumas mudanças em alguns cenários. No Rio de Janeiro, por exemplo, no que tange aos museus de ciências especificamente, quem estabelece essa relação de forma espontânea são pessoas brancas e com ensino superior, o que casa também com estudos de visitação de museus de diferentes categorias em todo o Brasil. Existem alguns museus que, por conta do seu trabalho voltado ao território próprio, onde ele se insere, têm um público com perfil diferente da maioria dos museus, como é o caso do Museu da Maré, o Museu da Vida Fiocruz, Museu Ciência e Vida em Duque de Caxias. E ainda no campo da ciência e da tecnologia, o último estudo de percepção pública da ciência mostrou que os brasileiros não visitam museus. Somente 6,3% dos respondentes da pesquisa declararam que visitam museus. É um dado crítico que mostra pra gente que há um distanciamento da população, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, de museus de ciências especificamente. E tem um outro elemento que também é crítico que a gente tem percebido, que é a questão da fidelização. A maior parte do público que responde às pesquisas de público nos museus é a primeira vez que ele está visitando um museu. Então, mais 70% normalmente, o que a gente chama de primo visitante. O que a gente precisa fazer é fidelizar esse público que vai pela primeira vez, que ele retorne, que ele se sinta à vontade de voltar àquele museu, ter novas experiências, conhecer novas exposições ou ver a mesma exposição de outra forma. São experiências que geram resultados positivos, que geram retornos positivos, que as pessoas, de fato, têm experiências diferenciadas
baseadas e que os museus eles podem olhar para essas experiências para lidar com esses desafios, de superar esse baixo índice de visitação e superar também esse alto índice de primo-visitantes, né? Fazer com que as pessoas retornem aos museus que elas já visitaram. A senhora pode falar um pouco sobre a importância dos museus de ciência como MAST para a disseminação do conhecimento científico em nossa sociedade? O MAST, assim como os outros museus de ciências, eles têm 3 pontos de importância. O primeiro deles é a gente pensar que a gente vive numa sociedade cada vez mais permeada e dependente de tecnologia, mas também de decisões que são baseadas na ciência. Então, nesse contexto, esses museus de ciências, eles são primordiais para que a gente consiga fazer uma formação desses cidadãos, dos cidadãos brasileiros, no caso do Brasil, para que eles consigam participar dos debates que definem coisas que estão relacionadas ao seu cotidiano, que estão relacionadas à tecnologia e à ciência. Então, os museus têm uma tarefa muito importante na formação dessa sociedade para que ela desempenhe de forma plena a sua cidadania sociotécnica. O segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que os museus de ciências, como espaços que não só fazem a comunicação, mas partem da preservação de acervo, eles têm práticas e ações e projetos baseados na história da ciência. Por quê? Eles têm nesse acervo testemunhos de fatos, de descobertas, de eventos científicos que, ao longo do tempo, nos trouxeram até aqui. Então, quando a gente fala de divulgação do conhecimento científico por meio dos museus de ciências, é importante a gente reforçar essa relação com a história da ciência, porque com esse elemento a gente consegue trazer para o público uma formação embasada em princípios de que a ciência é mutável, né? Então, ela, ao longo do tempo, ela muda seus procedimentos, seus objetos de estudo, seus instrumentos, né, que participam das pesquisas, das investigações. E quem faz pesquisa são pessoas, então traz também essa dimensão humana da ciência, também numa lógica de que não é uma pessoa, são redes, né, a ciência é feita por redes de atores. Então, quando a gente traz a história da ciência, a gente consegue trabalhar com a mutabilidade, com a humanização e a coletivização da ciência, proporcionando situações que a gente pode provocar o pensamento crítico das pessoas. Então, esse é um segundo aspecto dos museus de ciências na divulgação do conhecimento científico. E o terceiro, que é fazer isso por meio de uma experiência única, que envolve uma imersão num espaço, contato, né, com os objetos, com o patrimônio que está musealizado, com experiências que vão para além de um tempo específico. Então, não é um tempo de 45 minutos ou 1 hora de uma aula, por exemplo. É um tempo que o visitante define o tempo que ele passa lá dentro, na maioria das vezes, né? Mesmo quando a gente tem as visitas escolares que têm um tempo regular, essa visita ela vai continuar de outra forma, vai se desdobrar de outras formas a partir da relação da escola com o museu. É uma experiência que os museus conseguem oferecer, uma experiência cognitiva, mas também é uma experiência estética, sensorial, que a gente consegue ter, talvez exclusivamente, nesses espaços. Como o MAST tem contribuído para a divulgação científica e tecnológica no Brasil? O MAST contribui para a divulgação científica e tecnológica no Brasil de uma forma direta e de uma forma indireta. A indireta seria o início do processo, né? Essa contribuição, ela começaria com a preservação do patrimônio de ciência e tecnologia do Brasil. Porque a partir do momento que a gente preserva os objetos, os instrumentos, os documentos e a memória da ciência brasileira, a gente torna possível que esse patrimônio seja conhecido por meio das pesquisas e disponibilizado para as gerações do presente e do futuro. E a direta, ela está mais relacionada com a atuação da Coordenação de Educação e Ciências do MAST, porque, historicamente, a gente é uma referência nacional por meio do desenvolvimento de projetos e programas pioneiros, como o Brincando com a Ciência, o Parque da Ciência, o Planetário Itinerante, que serviram, inclusive, como referência para o estabelecimento de novas instituições, não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados brasileiros. Ao longo do histórico também do MAST, a Coordenação de Educação e Ciências também tem participado de importantes debates públicos. Normalmente nós somos convidados a revisar ou dar consultorias no desenvolvimento de políticas públicas, como foi o caso agora da Política Nacional de Popularização da Ciência, o POP Ciência.
E é também no MAST que nasce o primeiro grupo que foi reconhecido pelo diretório do CNPq, Diretório de Grupos do CNPq, voltado ao estudo, na pesquisa na área de educação não formal em museus de ciências. Não só na prática, estamos também atuando historicamente na produção de conhecimento. Também temos atuado fortemente na formação de recursos humanos em diferentes níveis, novos educadores museais, mas também estamos falando de pessoal altamente qualificado quando a gente olha para o papel do MAST na constituição e na participação em programas de pós-graduação para formação de especialistas, formação de mestrandos e de doutorandos, né? E por último, que é importante destacar como o MAST contribui para essa divulgação, é também no movimento político de estar presente na criação de importantes redes, né, de instituições e atores, como, por exemplo, na criação da Rede de Popularização da Ciência e da Tecnologia da América Latina e do Caribe, da Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciências, que dessas duas organizações o MAST é membro fundador. O MAST também esteve presente como responsável da primeira pesquisa de percepção pública da ciência feita no final da década de 80 e faz parte do Observatório de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia desde a sua primeira formação, quando ainda era Observatório de Museus e Centros de Ciências, para entender não só como o público brasileiro percebe a ciência, mas também como se dá essa relação do público com os museus de ciências, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelo MAST na promoção da ciência e tecnologia? Os desafios do MAST na promoção de ciência e tecnologia também são desafios que outros museus estão enfrentando. O primeiro deles que a gente destaca e que tem sido falado frequentemente é em relação ao contexto de pós-verdade que a gente vive e à proliferação de fake news. É um desafio que a gente precisa enfrentar, oferecendo não só a formação sobre os conteúdos, mas oferecendo formação midiática de como as mídias funcionam, como a produção de conhecimento nas mídias funciona. Esse é um primeiro desafio que eu acho que ele é compartilhado pelas instituições de uma forma geral. Mas tem outros 3 pontos que a gente tem olhado com um pouco mais de atenção. O primeiro talvez seja o desafio de mais longa data e consiste na conciliação entre preservação e divulgação do patrimônio. Nós somos uma instituição que tem na sua missão tanto a preservação dos acervos quanto a educação em ciências e buscamos até hoje um caminho que permita cumprir os dois, potencializando a experiência do público sem gerar prejuízos à memória da ciência. Por isso, nós temos já há bastante tempo um projeto que trabalha especificamente sobre a popularização da ciência por meio dos instrumentos científicos históricos, desenvolvendo visitas técnicas, visitas mediadas temáticas, propondo materiais didáticos e etc. O segundo desafio está relacionado à acessibilidade e inclusão, não só na promoção de atividades para os diferentes públicos, mas também no desenvolvimento delas com os públicos. Para isso, a gente tem formado uma equipe de educadores diversificada, tanto em termos de gênero, orientação sexual, cor, e desenvolvendo também ações e programas voltados aos públicos que historicamente não estão nos museus, como as pessoas negras, como as pessoas com deficiência, como pessoas que têm baixa escolaridade, baixa renda. E para isso a gente tem, por exemplo, oferecido mediação em Libras em todas as nossas ações. Tem desenvolvido algumas atividades específicas para o público LGBT e também pessoas no espectro autista. Além de ter outros projetos que atuam com diferentes públicos, como o projeto Meninas no MAST, que visa a inclusão de meninas na ciência, projeto do público infantil, que visa a inclusão do público infantil de 0 a 6 anos nos museus de ciências. Isso nos traz a um terceiro desafio, né, que está relacionado a uma virada epistemológica focada na valorização de uma educação decolonial, que implica aos museus de ciências questionarem e revisarem suas bases de atuação, já que, tradicionalmente, esses museus, como o MAST, estão respaldados por referenciais, por exemplo, europeus. Professora, além de atividades presenciais, o MAST, assim como outros museus e espaços de ciência, também está online. A senhora pode nos contar um pouco mais sobre como tem sido o uso desse tipo de tecnologia nas atividades oferecidas pelo museu?
Os recursos têm ajudado a tornar o conhecimento científico mais acessível? Bem, o uso de tecnologia nas atividades oferecidas pelo museu é um uso ainda bastante pontual, em alguma exposição ou em alguma atividade em específico, mas eu posso falar um pouco mais sobre a nossa atuação online, né? A gente já tinha uma inserção nas redes sociais, mas a partir da pandemia é que a nossa atuação online se tornou um pouco mais consistente. Nós temos o perfil MAST Educação, tanto no Facebook quanto no Instagram, de forma paralela aos perfis institucionais, porque nós entendemos que ali nesse espaço é possível desenvolver diálogos, é possível desenvolver ações de formação crítica dos cidadãos ali, da mesma forma que a gente faz presencialmente. Mas são ações dialógicas. Então, como a gente está no museu e tem os educadores que vão atuar na mediação, vão mediar o visitante em relação à exposição, aos objetos, aos saberes, às conversas que estão acontecendo no espaço, isso é transposto para as redes sociais. E ali a gente continua também fazendo mediação. É diferenciado em relação às ações que são realizadas, por exemplo, nas redes sociais do museu, né, que são ações mais voltadas para divulgação institucional. Essas ações nas redes, elas têm uma importância muito grande porque elas expandem o raio de atuação do museu. Sai de um contexto de tempo e espaço que se dá no museu, no espaço do museu, para a gente permitir que o museu ele esteja atuante a qualquer hora e em qualquer lugar. Para finalizar, professora, quais são os futuros projetos e iniciativas do MAST? Bem, o MAST ele é formado por diferentes áreas finalísticas, são 4 áreas, museologia, documentação e arquivo, história da ciência e educação em ciências, que é onde eu atuo. Tem atualmente um projeto institucional que perpassa todas as áreas, que é a comemoração dos 40 anos do MAST. E atualmente a gente está trabalhando numa comemoração que seja direcionada, que seja voltada aos nossos diferentes públicos, tanto acadêmico quanto o público que visita o museu nos finais de semana, o público regular que visita com as escolas. A gente está olhando para os nossos parceiros, para a valorização das nossas parcerias. Mas também posso falar de algumas ações que estão no horizonte da educação em ciências, né? Uma delas é a expansão da área de itinerância do MAST, então, para além da região metropolitana e do município do Rio de Janeiro, a gente tem planejamento já para começar no ano que vem, para expandir, inclusive, para outros estados, com o planetário itinerante, mas também com a formação de professores. E um projeto também de grande relevância para ter início no ano que vem é a exposição itinerante que a gente está desenvolvendo sobre mudanças climáticas, junto com a Coordenação Geral de Ciências do Clima do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela vai itinerar pelas diferentes regiões do país, mas vai ter um lugar na COP30 que vai acontecer em Belém no ano que vem. Também, institucionalmente, nós temos uma outra iniciativa que vai começar em 2025, que é a criação da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, para lidar justamente com esse desafio que a gente identifica, que é para além de oferecer atividades educativas, né? A gente tem que pensar no museu como um espaço acessível e inclusivo para diferentes públicos. Muito obrigada, professora Josiane Kundler. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o nosso trabalho na divulgação, popularização e educação em ciências no Brasil. No ERJ Entrevista de hoje, conversamos sobre o papel dos museus como guardiões da história, propagadores e incentivadores do conhecimento científico, sendo importantes canais de contato e comunicação com a sociedade. Josiane Kundler participará do evento ERJ com RJ, Ciência, Tecnologia e Inovação, propostas para o desenvolvimento fluminense, integrando a mesa sobre popularização da ciência no dia 24 de outubro, penúltimo dia do evento, que será realizado no Auditório 11, localizado no Bloco F do primeiro andar do Campus UERJ Maracanã. Acompanhe a Rádio UERJ em cte.uerj.br/Rádio UERJ e siga-nos no Facebook, no YouTube e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.